Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série O Deus Pródigo. Essa é a terceira mensagem dessa série, onde nós estamos analisando a parábola do filho pródigo por uma outra perspectiva. Na primeira semana, nós refletimos no papel que a família tem para nos proporcionar uma vida mais que abundante, uma vez que Deus é o Deus da família. Na segunda mensagem, nós falamos a respeito do pródigo e o fato dele representar todos aqueles que fazem a opção de se afastar de Deus pelo caminho da dissolução. Quando nós tomamos a decisão de nos afastar de Deus, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro é a dissolução. Eu vou mergulhar no pecado na sua pior espécie. Mas existe um outro caminho tão perigoso quanto, que é o caminho que nós vamos falar hoje, que é o caminho do irmão mais velho, que é quando nós nos afastamos de Deus cometendo o pior pecado que existe, o pecado da justiça própria. E dentro dessa reflexão, nós vamos entender o risco que nós corremos dentro da igreja por fazermos parte de um movimento espiritual que preza por valores, que preza por uma moralidade sadia, de nós fazermos uma distorção do evangelho da graça e nos transformarmos em irmãos mais velhos e fazer disso um agravo no plano de Deus com a igreja e com a comunidade cristã. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Enquanto vocês procuram, eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa juventude. O Departamento Arena Jovem fez ontem um debate muito interessante aqui. Nós somos muito enriquecidos. O pessoal deixou o pastor em maus lençóis ontem, com perguntas muito difíceis, mas o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia da gente, e foi um aprendizado muito bom. E eu já disse que nós temos que ter encontros regulares desses, para a gente poder ter esse momento aí de conversa, de interação, mas eu disse que no próximo eu quero que o Diego responda todas as perguntas, não é? Quem acha que isso é interessante, dê um glória a Deus aí. Então no próximo a gente vai colocar o Diego respondendo, e aí eu vou fazer perguntas também, só para constar, para a glória de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 29, a Escritura Sagrada diz assim: E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Meus irmãos, um personagem que é bastante esquecido e bastante até desprezado na parábola do filho pródigo é o irmão mais velho. E por incrível que pareça, ele representa ali o âmago de tudo que Deus quer nos ensinar por intermédio dessa parábola. A parábola do filho pródigo, ela acontece no Evangelho de Lucas numa situação de 3 parábolas consecutivas. Nós temos a parábola da dracma perdida, nós temos a parábola da ovelha perdida e nós temos a parábola do filho pródigo. Todas elas tentam demonstrar para a gente o prazer de Deus por sua graça de salvar os pecadores e as inúmeras reações que as pessoas podem ter quando um pecador é alcançado pela graça. Então, dentro do plano de Deus, dentro desse texto bíblico que nós vamos meditar hoje, Deus deseja nos mostrar que espera-se que exista uma reação positiva quando um pecador se arrepende dos seus pecados e confesse a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas nós temos aqui um personagem que ele dá uma distorção no enredo, e ele faz tudo aquilo que a gente não espera que um irmão maduro venha fazer. E Cristo, ele tem um ensinamento para dar para a gente a respeito disso. Quem era esse irmão mais velho? Eu vou lembrar vocês alguns trechos da parábola. Vocês sabem que um moço mais novo, caçula, ele por um momento ali em que ele deseja extravasar os seus sentimentos, os seus prazeres carnais, ele sai de casa. Para fazer isso, ele obriga o pai sentimentalmente a dividir a herança que ele tem e ceder para ele a parte que lhe cabe. E nesse momento o pai faz aquilo que está relatado no texto. Ele entrega parte da herança para o mais velho e parte da herança para o mais novo. Quando o mais novo está com o dinheiro na mão, irmãos, ele desaparece, cai no mundo, e ele começa a fazer tudo aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus. Ele entra por um caminho de solução profunda. Enquanto ele tem recursos, ele vai mergulhando cada vez mais longe em uma vida de pecado recorrente, e com isso a Escritura fala que ele perde tudo. Perde o carinho do pai, perde os amigos, perde as posses, perde a própria vida, a ponto dele se rebaixar e se colocar na condição na altura de uma manada de porcos que estava comendo alfarrobas ali. E ele então cai em si,
e ele decide voltar para casa porque ele se lembrou que na casa do pai tem fartura, ele se lembrou que na casa do pai tem amor, ele se lembrou que na casa do pai tem acolhimento. Ele ensaia a sua volta, regressa para o lar, o pai recebe ele com alegria, confessa, porque Deus se alegra em salvar o pecador que se arrepende. Mas a gente tem um personagem aí nessa história que ele não ficou muito feliz com tudo isso que aconteceu. O irmão mais velho, ele é um camarada insensível desde o princípio da parábola. A primeira mostra da insensibilidade dele e da sua indiferença é que quando o caçula resolve ir embora, ele não aparece, irmãos, ele não faz nada. Se de repente a Liana, que é minha irmã que está aqui hoje, graças a Deus, caiu hoje a folga dela, ela pôde vir de Bauru para cá, se ela resolve sair de casa, eu vou cair matando em cima dela para impedi-la de fazer isso. Eu lembro quando o Lucas chegou em casa, o tanto que eu tentei colocar o Lucas para correr, não é? O tanto que eu lutei para esse menino ir embora, não é? Mas não teve jeito, porque irmãos mais velhos de verdade se importam. Irmãos mais velhos de verdade têm carinho, eles querem o melhor. Mas esse irmão mais velho da Bíblia, ele é insensível, o irmão fala, vou embora, ele não faz nada. A gente não tem registrado na Escritura uma reação dele, e certamente ele não teve reação nenhuma. Ele queria que o irmão fosse embora, talvez porque com isso ele fosse ter mais do pai para ele. Logo depois, quando o texto volta a atenção para ele, ele escuta uma festona que está tendo na casa do pai, e ele fica interessado, mas o que está acontecendo na casa do papai? O que está rolando ali? E ele vai e ele descobre que o pai está fazendo uma festa para aquele responsável do seu irmão caçula. O pai está festejando que seu irmão que estava perdido voltou. E aí eu quero mais uma vez que esse irmão seja irmão. Você imagina, irmãos, nessa mesma conjectura que eu fiz, que a minha irmã resolve ir embora e ela volta. Eu vou ficar feliz da vida, eu vou fazer festa, eu vou querer estar com ela, eu vou querer passar um tempo com ela. Mas esse irmão mais velho, ele tem a atitude mais soberba, mais orgulhosa que vocês podem imaginar, e ele fica indignado que o pai dispensou carinho e favor para um menino tão irresponsável quanto o irmão dele. Ele não estava preocupado se o menino estava doente ou não, estava com fome ou não, estava sofrendo ou não. Ele queria que o pai se mostrasse raivoso, furioso e punisse ainda mais aquela consciência já ferida e já machucada que o seu irmão caçula tinha. E ele decide firmemente não entrar na festa. Como um vulcão, acontece uma erupção nos sentimentos dele, e ele fala, eu não vou participar dessa bagunça. O meu pai está errado em receber com tanto carinho esse irresponsável do meu irmão. Vamos ver o que a Escritura fala sobre esse assunto. Abra, por gentileza, ainda em Lucas, capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 28. Vamos analisar na própria Escritura qual foi a reação do irmão, como ele se posicionou diante desse cenário da restauração do seu irmão caçula. Todos os irmãos encontraram? Lucas capítulo 15, versículo 25 e versículo 28. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Irmãos, eu queria encontrar nesse texto, ele se alegrou e entrou, mas a Escritura fala que ele se indignou e não entrou. Eu queria encontrar aqui compaixão, me encontrei no texto ódio. Eu queria encontrar aqui sensibilidade, eu encontrei no texto insensibilidade. Eu queria encontrar amor de irmãos e eu vi uma disputinha estúpida de quem merecia ser mais amado ou não. Essa é uma atitude muito peculiar do irmão mais velho no texto. Ele não é capaz de se alegrar com a restauração de alguém que estava caído. No coração dele, ele deveria ser o holofote, o centro das atenções, porque ele era o cara que ficou em casa, que ajudou o pai, que deu o seu melhor, que aplicou o seu coração nisso. Mas ele não percebeu que essa moralidade redondinha que ele tinha, levou ele para um extremo perigoso. Ele julgou-se melhor que o irmão. Ele julgou-se merecedor do carinho do pai, e nesse ponto, a sua integridade desabou. Porque os nossos valores não devem ser ferramenta de opressão para ninguém. Os nossos posicionamentos pessoais não podem ser ferramenta para que desprezemos ninguém.
A graça foi dada indistintamente. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? O texto continua, meus irmãos. Quando o pai toma ciência do que aconteceu, o pai aqui, irmãos, parece um pastor, né? Ele diz qual o problema, ele cai de cabeça para resolver. E ele foi lá, mas filho, o que está acontecendo? O que houve? Por que você está aqui? Rabugento, cabisbaixo, carrancudo, o que aconteceu? Seu irmão voltou, vamos entrar lá, vamos lá se alegrar com ele, vamos ter um momento ali com ele. O pai, ele chega no sentido de reconciliar, porque o pai deseja que a família esteja unida, é o prazer dele quando os irmãos estão unidos. Mas o que a gente vê aqui, irmãos, parece um dramalhão de Hollywood. Olha só o que a Escritura fala no verso 29 e no verso 30. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: olha, pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. É por isso que eu troquei bezerro cevado por cabrito naquele dia, né? Tinha o cabrito aqui, eu só errei a ordem do churrasco, qual que foi, né? Louvado seja Deus. Para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, olha, irmãos, olha o que está escrito: este teu filho. Ele não falou este meu irmão, ele falou este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, você lhe mata o bezerro cevado? Olha, irmãos, que neguinho arrogante esse aqui, ruim de jogo. Ele não é capaz de reconhecer que aquele moço restaurado era o irmão dele. Ele acredita que ele merece o melhor do pai, porque ele faz por merecer. A concepção de relacionamento dele baseia-se em mérito e não em graça. Ele está bravo porque o filho mais novo desperdiçou os bens e ele pesou no bolso. Se o meu irmão gastou uma parte da herança, vai sobrar menos para a gente quando o papai morrer. Olha que coração terrível. Era um camarada moralmente correto, mas em termos de valores espirituais, valores humanos, ele era um zero à esquerda. Tão ruim quanto o seu irmão caçula, mas ele não percebeu isso. É muito bom, irmãos, nós nos destacarmos. A busca pela excelência é um princípio cristão. Nós precisamos dar o nosso melhor sempre. Amém? Nós temos que ser o melhor no nosso trabalho, glorifique a Deus. Temos que ser os melhores na nossa casa, glorifique a Deus, por favor, para você acordar. Temos que ser os melhores que pudermos na igreja, glorifique a Deus, por favor. Mas quando isso se torna para mim uma raiz para que a soberba nasça no meu coração e eu me julgue melhor do que qualquer outra pessoa, essa excelência tornou-se um ídolo para mim e ela fatalmente vai fazer com que eu me torne alguém diferente do que Deus planejou. Deus prefere um pecador arrependido do que um santo orgulhoso. Amém, meus irmãos? Viu? Deus odeia o orgulho. A Bíblia fala que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça para o humilde. Por isso pode ser que a sua história seja marcada por fracassos e tropeços retumbantes. Se o Espírito Santo lhe deu arrependimento para a vida, glória a Deus. Da forma como você saiu, você pode voltar, porque o Pai te espera de braços abertos. Agora, se você se achega diante de um Deus santo, travestido de orgulho, de soberba, de mérito, certamente você não vai ser recebido, porque diante do Criador, somente com o joelho dobrado e cara no pó, porque o único digno de honra e glória é Ele, quem merece é Ele, quem é somente Ele, não nós. Nós precisamos tomar um cuidado imenso. A história segue de uma forma extremamente fatídica, porque aqui nós vamos ver o maior problema que nós temos. E esse problema pode estar dentro da igreja, alastrado, e a gente tem que ter cuidado. Esse problema se chama justiça própria. Infelizmente, o movimento evangélico brasileiro falha em formar discípulos genuínos de Cristo, porque a religião evangélica, quase como um geral, ela baseia-se no mérito. Hoje, se você não está fazendo parte de uma igreja evangélica bíblica séria, você vai ser ensinado mais ou menos assim: se você fizer tudo certinho, você vai ser abençoado, você é o cara. E se você fizer tudo errado,
Olha, a mão de Deus vai pesar em você de um jeito que você não vai aguentar. Nós construímos uma religião baseada em mérito, que não é muito diferente da religião popular brasileira. Se você for um bom menino, você vai morar no céu. Mas se você for um mau menino, você vai sentar no colinho do diabo. Já estou avisando já. O céu é para gente boa. Não é para qualquer tipo de gente, não. O céu é para gente que presta. É verdade que nós devemos prestar a ser pessoas boas, mas no reino de Deus não funciona dessa forma. Você pode ser um religioso bom e sincero, mas se você não nasceu de novo pela fé em Jesus, você vai para o inferno, com toda a sua religião e com toda a sua sinceridade. Mas você pode ser uma pessoa que foi imoral a vida toda, mas se pela fé em Jesus você nascer de novo, o Espírito Santo transformar você e você for lavado no sangue de Jesus, esse cara imoral que foi perdoado vai estar no céu com Cristo. Porque a fé cristã não baseia-se em mérito, mas em graça, superabundante graça, suficiente graça. E a justiça própria entra aí como um problema gigantesco, porque a justiça própria é a natureza do coração daquelas pessoas que acreditam que por serem boas o bastante elas não precisam de Deus. É a fuga natural do homem contra a revelação que Deus dá. E a justiça própria é um pecado tão terrível, que foi o primeiro pecado que esteve no coração do homem. Ele é o pecado nativo, natural. Vou contar para vocês a história da criação. Vocês estão vendo aquela coisa chata na Record, né? Então deixa eu rememorar alguma coisa que certamente não apareceu lá. Quando Adão fracassou e desobedeceu o mandamento, e para constar o pecador maior foi ele, não foi Eva, porque quem ouviu o mandamento foi ele imediatamente viu que ele estava nu. E o que ele fez? Ele tinha dois caminhos, irmãos. O primeiro caminho, o caminho do arrependimento. A hora que Deus vier fazer a prestação de contas comigo, eu vou contar para Ele que eu não valho nada, que eu errei, e vou esperar que Ele me dê aquilo que Ele achar que tem que dar. Afinal, o dono disso aqui é Ele, não sou eu. Mas Ele optou pelo outro caminho. Eu fiz o erro, e eu vou resolver o erro do meu jeito. Eu vou lá pegar umas folhas da vegetação e eu vou cobrir a minha nudez. Afinal de contas, quem precisa de Deus, né? Eu vou fazer do meu jeito. Deus vai aceitar do jeito que eu faço, eu estou dando o meu melhor. Quando Deus chegou, a primeira coisa que Deus notou é que não tinha prazer em Adão com a visita. Adão estava escondido, porque a justiça própria, irmãos, nos oculta de Deus. Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Ele responde: eu estou aqui escondido, porque eu ouvi a tua voz e eu temi, eu tive medo. A justiça própria faz com que a gente tema a Deus, porque no íntimo da nossa consciência, porque Deus criou esse mecanismo chamado consciência, nós sabemos que tem que ser do jeito de Deus, não nós. E aí Deus pergunta: mas quem mostrou para você que você estava nu? Olha, a mulher que o Senhor me deu, essa coisa aí, me deu e eu comi, ela disse que era bom. A justiça própria fez com que ele não reconhecesse que o pecado estava nele. O que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. Quando foi inquirida a mulher, mesmo sentimento, a justiça própria lá dominando. Mulher, que loucura é essa que você fez? A serpente me falou que era bom e eu comi. Ninguém assume responsabilidade. O culpado sempre é o outro. Falta um arrependimento sincero. E a justiça própria estava tipificada naquela atitude do homem: eu vou cobrir eu próprio a minha nudez. E Deus falou: está tudo errado, camarada. Uma vez liberada a sentença sobre cada um, serpente, mulher e homem, recebendo ali a palavra condenatória de Deus, Deus arranca aquela veste de folhas que Adão estava vestindo, e Deus mata um animal inocente, e com a pele daquele animal, Deus cobre a nudez de Adão. Há dois ensinamentos nesse texto. Primeiro, Adão, quem resolve o problema do pecado sou eu, não é você. E só uma coisa resolve pecado: o sacrifício de uma vítima inocente. Um inocente morre por alguém que pecou. Da mesma forma que o animal foi morto para cobrir o pecado de Adão, Cristo foi morto na cruz do Calvário para cobrir o nosso pecado. Então quem resolve o pecado é Deus. Não adianta subir a escadaria de joelho, não adianta acender vela, não adianta pagar promessa, não adianta se autodisciplinar. Eu aprontei um negócio aqui, eu não vou contar para ninguém, eu vou ficar uns 6 meses sem tomar ceia e depois eu volto. Justiça própria, cuidado, vai te levar para o inferno. Não é assim que se resolve as coisas. As coisas de Deus são resolvidas por Deus, porque Deus é o dono de tudo e é Ele que preside a igreja.
E a segunda coisa que nós vemos aqui é Deus deixando claro para Adão: Adão, ou você se submete ao que eu revelei, ou você vai andar errante na terra. E nós sabemos que a história da humanidade mostra que o homem desviou-se dessas duas formas. Alguns lançando-se terrivelmente no pecado, e outros trazendo a justiça própria como a sua forma de religião. Você vê isso de duas maneiras na sociedade. Entre as pessoas não religiosas, a forma como elas afrontam os cristãos. Nós tivemos agora um incidente em Manaus, eu achei um barato, não é? A forma como a sociedade se posicionou. Todos os setores da sociedade se mobilizando da sua maneira para tentar resolver aquilo. E a voz que se ouvia, e eu ouvi muitas publicações sobre isso, eu sou profissional de mídia, eu estou inteirado disso, vocês viram a igreja fazendo alguma coisa para resolver esse problema? A igreja não espera catástrofe para resolver problema nenhum. A igreja faz ação social semana após semana. Os irmãos ajudam uns aos outros. Quantas coisas que são feitas para a igreja não são noticiadas? E para constar, igrejas do Brasil todo mandaram tanques de oxigênio para lá. Então a igreja faz sim. Mas por que urge-se contra a igreja? Porque o homem quer aplacar a sua consciência ferida, porque ele sabe que ele está debaixo da ira de Deus. Mas para proteger a sua consciência ferida, ele procura os erros na igreja, e é tolice. Não fomos chamados para fazer a caridade, fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. A caridade fazemos como um bônus do amor que professamos, mas esse não é o nosso chamado. Para isso pagamos impostos, o governo que faça o que tem que ser feito, mas nós fazemos porque temos amor no coração. E esse é um exemplo. E outros, eu não bebo, não jogo, não fumo, eu sou melhor do que muito crente. Eu, ser crente, que nem o Daniel, prefiro ficar aqui na minha casa. Justiça própria. Eu, ser daquela igreja lá, sangue de Jesus tem poder. Jamais. Estou muito bem com a minha religião. Sua linda religião, de ficar a semana inteira em casa falando mal dos outros, e no final de semana encher a cara e cair na cama perante a família. Bela religião a sua. Justiça própria. A justiça própria vai levar mais pessoas para o inferno do que o próprio pecado. Porque se nós não nos submetemos à justiça de Deus, nós não podemos ser salvos por Ele e nem governados por Ele. É o que a Escritura fala. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 3. E aqui talvez a gente vai ter um ponto de ruptura do pensamento tradicional, mas ele é necessário para que a gente construa a nossa identidade moral e de valores da forma correta. Romanos capítulo 10, versículo 3. Todos os irmãos acharam? Amém? Tem aqui quem não achou, pode olhar aqui em cima também. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Todos nós precisamos nos submeter à justiça de Deus. O que significa a expressão justiça de Deus? O modo como Deus coordena e preordena as coisas. A justiça de Deus revelada em Cristo Deus salva pecadores por sua fé pessoal em Jesus e não por obra alguma que eles praticam. Nós precisamos nos submeter a essa verdade, porque essa verdade ela é central para destruir a justiça própria. Quando eu sou capaz de admitir, eu não me salvo, eu preciso de um Salvador, eu estou dando um golpe mortífero numa coisa chamada orgulho. Todos nós queremos sair na foto, né? Não, eu estou cooperando com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu me consagro, eu oro de madrugada. Eu não sou displicente que nem o William, eu faço a barba. Não é? Eu guardo os costumes da igreja. Nós queremos, irmão, sair na foto. A gente quer ter um méritozinho. Mas a justiça de Deus exclui o mérito, exclui a jactância. Se você por algum momento, por menor que seja, acha que você está contribuindo com Deus no que Deus está fazendo na sua vida, camarada, a justiça própria está fedendo em você. E você precisa trocar de posicionamento e aceitar a justiça de Deus hoje. Deus, eu sou salvo pelo Senhor, do começo ao fim.
Quem pagou o preço pelos pecados na cruz foi Cristo, com todo o seu sangue, não fui eu. O que eu faço é me apropriar da graça que eu não merecia e passo a obedecer os mandamentos por amor, porque eu quero devolver em gratidão da boa vontade que eu recebi, do favor que me foi concedido. Então, acontece uma ruptura de pensamento que nós devemos ter. Ninguém vai chegar no céu por mérito e ninguém vai ser jogado no inferno por demérito. As pessoas serão salvas ou não pelo seu posicionamento diante de Cristo Jesus. Porque se o inferno for por demérito nosso, nenhum de nós chega no céu, porque nós temos pecado ainda, ou não. Alguém aqui está sem pecado hoje, irmãos? Né? Está todo mundo na benção aqui? Como é que está lá, Diego? Tem algum pecado lá na ficha ou não? Irmãos, eu devo ter uns par. Mas pastor, por que você está aqui ainda? Porque eu estou baseado não na minha justiça, mas na de Cristo. Porque quando eu criei nele para a salvação, a justiça dele foi creditada na minha vida. Aleluia. E Deus não me trata mais como Sérgio pecador, mas como um Sérgio renascido, que pelo batismo foi revestido de Cristo para uma nova vida. E se eu tenho essa compreensão de que essa salvação é de graça, eu não posso ser um irmão mais velho na igreja. Só que infelizmente tem irmão mais velho na igreja, sabia? Tem ou não tem, irmãos? Não é? Tem irmão mais velho. E a igreja não está orando. Tá não. A igreja não está indo na escola de discípulos. Eu vou. Ó, pastor, estou participando, hein? Pastor, hoje estou evangelizando todo mundo, porque esses crentes não fazem nada, então eu vou fazer. Irmã, que brinco é esse que você está usando? Deus não se agrada disso não, irmã. A esposa do pastor está com uma alça lá, está sem manga. Sangue de Jesus tem poder. Poder. Irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos. Eles não estão felizes que nós temos pessoas aqui. Eles não estão felizes porque pecadores estão sendo salvos. Porque eles sabem que conforme as pessoas vão chegando, a eminência deles vai diminuindo. E eles não conseguem aceitar não estar em evidência. Eles querem mostrar para o Pai que eles são alguma coisa. Quando nós deveríamos uns aos outros mostrar que Cristo é tudo em todos. Irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos jogaram mais gente no inferno que o próprio diabo. Aleluia. Aleluia. Lembro uma igreja que eu passei, lutando para ganhar uma moça para Jesus. Não é? Eu vou falar no contexto que eu tinha, viu, irmãos? Eu espero que vocês interpretem a fala no contexto. Né? Nós tínhamos costumes naquela igreja. A moça já tinha conseguido parar de ir de calça comprida para a igreja e de saia. Mas ela usava aqueles brincos de índio, cheio de pena, irmãos. Cheio de pena. Que ela andava assim, aquelas penas. E lá, semana após semana, aquela moça já não perdia culto. Ela ia para o culto de ensino, ela ia para a escola, e a gente cuidando. Até que um dia, final do domingo, ela falou: pastor, eu acho que eu não vou poder vir aqui mais, pastor. Eu falei: por quê? Porque a irmã me chamou ali de canto e falou que Deus não está se agradando desse brinco aqui, pastor. Aí eu falei: quem foi que falou isso? Né? Graças a Deus ela deu o nome. Bem, vocês me conhecem, né? Cheguei na irmã e falei: irmã, eu não sei se é irmã antiga da igreja. Eu falei: irmã, não sei se a senhora foi orientada, mas o pastor da igreja sou eu. Quem vai determinar o que as pessoas podem usar aqui ou não, sou eu, segundo a Bíblia Sagrada. A irmã para com isso em nome de Jesus, para não mandar uma pessoa para o inferno que eu estou lutando para ganhar. Rapidinho, a irmã mais velha virou ovelha de Jesus. Prendeu. Mas quantas? Quantas pessoas são jogadas para fora porque nós queremos impor a maturidade que nós estamos ainda aprendendo em pessoas que chegaram aqui e que elas estão sobrecarregadas pelo fardo do pecado, elas não têm condições de absorver valores tão depressa. Nós aqui, irmãos, temos tempo de caminhada. A gente sabe aonde o calo aperta e o que Deus espera da gente ou não. Então nós já absorvemos valores por anos de aprendizagem na presença de Cristo.
Mas quem está chegando agora, irmão, chega cheio de carrapicho, machucado, ferido. Tudo que essa pessoa quer é saber que nós nos importamos. Aleluia. Aleluia. A Escritura fala que Jesus Cristo trouxe graça e verdade. Nessa ordem, graça e verdade. Primeiro vem graça. Eu vou ajudar você. Deus vai perdoar você, Deus vai restaurar você, Deus vai colocar você de pé, Deus vai te fortalecer, Deus vai te salvar. Depois que a pessoa passa pelo processo de cura, agora deixa eu te mostrar o que você vai passar a fazer para não adoecer de novo. Aí vem a verdade. Abandone a promiscuidade, abandone a justiça própria, abandone relações que não estão fazendo bem para você, para que você cresça na presença de Jesus Cristo. Quando a igreja é bíblica, ela trabalha nas duas esferas, mas a graça tem que vir primeiro. Não apague o pavio que ainda fumega. Tenha a mesma misericórdia que Deus teve por você. O grande dilema da igreja é que nós que saímos do lixo hoje condenamos quem ainda está no lixo. Eu lembro quando eu era líder de jovens em uma igreja, ainda naquele contexto, Rodrigo deve lembrar disso, chegaram 3 meninos lá, irmãos, da periferia aqui embaixo. 3 meninos, irmãos, era um mais estranho que o outro. Irmãos, dava medo de ficar do lado deles. A linguagem deles mostrava a vida que eles viviam, a gente sentia medo, mas a gente queria ajudar. E levava ele para as orações, irmão, e levava para a oração, a gente orava assim olhando, a carteira está aí ainda? Porque a gente sabia de onde eles tinham vindo, e no começo nós não sabemos a índole da pessoa, e naquela preocupação, mas irmãos, eles começaram a ir para oração, e começaram a buscar Deus, e eu me recordo que um dia, uma irmã dali, tradicionalíssima, irmãos, mas daquelas, irmãos, sangue puro, chegou em mim, Serginho, você não tem juízo trazer esses trastes para a igreja? Aí, eu sempre fui desbocado, viu, irmãos? Eu falei, irmã, eu pensei que a igreja era lugar de traste, né? A gente está aqui. Não, você não entendeu. Eles vão roubar a gente. Eu falei, com que autoridade a senhora fala isso? Deus não pode transformar eles? Eles não permaneceram na igreja, irmãos. Porque a verdade chegou antes que a graça. Deus me livre, aquela mulher vizinha minha endemoniada na minha igreja, sangue de Jesus, quem que está trazendo ela? Aqui é lugar para essas pessoas virem, porque aqui tem pão, aqui tem festa, aqui tem um pai festejando cada filho que volta, aqui o pai já matou o bezerro cevado, Cristo já foi morto para que qualquer pecador arrependido volte e encontre guarida. Nós precisamos romper com esse estigma nosso de irmãos mais velhos. Como que você pode condenar pessoas que hoje estão vivendo a vida que você tinha antes? Você simplesmente foi perdoado por Cristo, você não tem direito de determinar céu ou inferno para ninguém. O nosso direito é de anunciar o evangelho da graça mostrando destinos, mas quem determina destinos é Deus, a gente só prega. Então cuidado com esse tipo de comportamento. E eu vou falar agora no nosso contexto, tem pessoas aqui nos visitando, mas todos que estão nos visitando aqui já são de alguma forma da casa. Reginaldo, antes de se mudar, ficou um tempo com a gente, Isaac também, passou um período antes da pandemia, aí Jesus presenteou ele com essa princesa maravilhosa aí. Como é que traz criança num tempo de pandemia, como a gente estava vivendo? Então, são de casa aqui, a igreja está crescendo, irmãos, graças a Deus. Tá ou não tá, meus irmãos? Está cheia. Do que eu contei, tem 10 membros que faltaram, sem contar congregados que têm vindo que não estão aqui, está crescendo. Nós precisamos tomar cuidado para nós, pioneiros, não nos tornarmos irmãos mais velhos também. Porque pessoas vão chegar e nós vamos oportunizar para elas. Mas onde eu estou aqui desde o começo da igreja, o pastor vai colocar a Bia para ler a Bíblia, sangue de Jesus, né, pastor? Não tem juízo.
Deus vai chamar, mas o pastor vai chamar a Cris para orar, e eu sou a mulher da oração, eu estou aqui. Irmão, deixa de ser irmão mais velho, deixa Deus se encher a casa, porque tem comida suficiente, a festa vai ser grande em nome de Jesus. Não seja um irmão mais velho, porque essa atitude compromete toda a nossa visão espiritual do que é a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Tem irmão mais velho na igreja, irmãos? Sim ou não? Infelizmente, comunidades inteiras de cristãos são compostas por irmãos mais velhos que não entendem esse glorioso mistério da graça de Deus. E eu quero perguntar aqui, quantos aqui gostariam de saber o caminho para deixarmos de ser irmãos mais velhos? Levante a mão, em nome de Jesus. Esse é um caminho libertador. É possível deixar de ser um irmão mais velho e entrar na festa e participar dela. A primeira coisa que você precisa fazer é você trazer à memória que a salvação, ela é pela graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Tem festa na casa, irmãos. Entra na festa nessa manhã, porque tem fartura. Louvado seja Deus, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Para se curar da justiça própria e deixar de ser um irmão mais velho, traga à memória que a salvação é pela graça de Deus. A Escritura diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar: salvação é pela graça de Deus. Deus é santo demais, irmãos, para receber qualquer um de nós na presença dele. Então, a santidade de Deus se ofende tanto com o pecado, por menor que ele seja, que o mais virtuoso de vocês aqui é digno de ir para o inferno. O mais virtuoso, o mais crente, o mais top das galáxias é digno de ir para o inferno. Mas Deus demonstra a sua misericórdia por nós, escolhendo pessoas para pertencerem a Ele. O que Deus te deu foi não uma oportunidade, mas um convite real para viver ao lado dele. A salvação não é uma possibilidade, ela é concreta. Deus salva pecadores. E o meio que ele faz isso é mediante a sua graça. Você imagina só, se eu chegar aqui hoje e falar assim para você: ó, irmãos, terminando o culto vai ter uma churrascada aqui, legal, maravilhosa, extraordinária, irmão, só carne nobre, mignon, tibone, picanha, as melhores bebidas, irmãos, Coca Zero, suco de laranja com maracujá misturadinho, abacaxi hortelã, glória a Deus, um arrozinho top, o creme de alho ungido da Isabel, não é? E todo mundo pode comer, não tem que trazer nada. Quem pulava dentro? Né? Quem pulava dentro? É o que Deus está fazendo nesse momento. Cristo já morreu, a festa já começou, e o Pai chama: pula para dentro, chega para cá, o banquete está colocado, se farte do banquete, não custa nada, não custa nada, aleluia, não custa nada, não custa nada, não custa nada. Os meus mandamentos não são pesados. Não é pesado obedecer a Deus, irmãos. Não é pesado. Pesado seria sofrer a ira dele, a condenação. Ele nos chama para a festa. Festeje pela graça. Basta você aceitar isso que Deus ofereceu. E é o caminho bíblico. O Deus que preordena quem vai ser salvo, também preordenou que o meio de salvação é pela fé em Jesus. Você tem que crer. Você precisa vencer o seu pecado e crer em Cristo para a salvação. Você precisa recebê-lo de todo o seu coração na sua vida e entender que você não está participando disso por nada que você faça. Deus não pediu nada para você, apenas que você creia nele.
Então creia de todo o coração, e depois que crê e entrar para a festa, não fique arrotando santidade sentado na mesa. Eu estou na festa do rei. Não, eu estou aqui porque ele se lembrou de mim, eu estou aqui porque ele teve misericórdia de mim, eu estou aqui porque ele foi bondoso comigo, eu estou aqui porque ele se apaixonou por mim, eu estou aqui porque ele quis que eu tivesse tudo, é ele, não sou eu. Salvação é pela graça. Se é pela graça, eu não mereço mais do que ninguém. A gente está igualado aqui. Está igualado. Estamos todos na mesma altura, para a glória de Deus. Amém? Olha para esse crente bonito do seu lado e veja alguém que está da mesma altura que a sua. Não, mas eu oro mais que ele. Mas está na mesma altura. Não, mas eu conheço mais a Bíblia que ele. Mas está na mesma altura. Porque todo mundo entrou pela graça. Aleluia. Graça. Segundo passo para vencer a justiça própria. Reconheça de uma vez por todas que a sua salvação vem de Cristo, pela justiça dele creditada na sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Versículo 20 ao versículo 24. Louvado seja Deus. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. O movimento evangélico nos ensinou que nós somos salvos porque a gente fez a boa escolha. A gente escolheu Jesus, e ele ensina que a gente continua salvo porque a gente está ali, no pique, na pegada, dando o melhor sempre. A Escritura mostra que nós somos salvos por causa de Cristo, e Cristo somente. E essa salvação não pode se basear em mérito ou demérito, porque mesmo santos possuem deméritos na vida. O mais virtuoso de vocês comete pecado. Então, se Deus basear-se em mérito e demérito, todos nós seremos condenados. Nós precisamos que uma justiça perfeita seja acreditada a nós. É mais ou menos assim que funciona. Daniel, vem cá, por favor. Eu vou te usar como uma ilustração viva. Segura esse cartãozinho aqui na sua mão. Imagina que o Daniel é um pecador magrelo. Louvado seja Deus. Não é? E ele quer ser recebido na presença de um Deus santo. Mas ele tem um negócio na vida dele chamado pecado, que está simbolizado com aquele papel todo cheio de cor lá, todo sujinho. Não tem nenhuma possibilidade, irmãos, de esse pecado aqui dar acesso para ele chegar na presença de Deus. Não dá, não tem como. Deus não tolera o menor dos pecados. Sabe aquele ranço que a gente tem de alguém, por exemplo? Que só de ouvir a voz da pessoa você... Quem já sentiu ranço alguma vez aqui já? Ranço manda para o inferno também, viu? Vixe! Então, entendo que é o Evangelho da Graça. Então, o que é necessário para o Daniel poder chegar na presença de Deus? Aquele pecado tem que ser tirado dele, e ele tem que receber uma justiça permanente. Ele não consegue fazer isso, o pecado está amarrado, irmãos, entrelaçado na natureza dele. Então, o que Deus fez? Deus, para ser santo e justo, ele tem que punir o pecado. Então ele puniu o pecado em Cristo, que viveu uma vida perfeita. E a sua vida perfeita é simbolizada, irmãos, na Bíblia como uma veste branca e resplandecente. Então o Evangelho da Graça diz assim: você, seu pecador magrelo, você vai reconhecer que você é um pecador, e você vai me dar essa vida de pecado que você tem.
e eu vou colocar no lugar a minha justiça perfeita, porque eu obedeci a lei que você não obedeceu. Eu vivi uma vida agradável a Deus que você não viveu. Eu morri e recebi o castigo pelo seu pecado que você não seria capaz. Você quer isso? Então, me dá aqui o seu pecado e você vai estar com a minha justiça. O nosso pecado está para sempre em Cristo. Ele se fez pecado por nós, está escrito. E a justiça de Cristo perfeita está para sempre na gente. E quando Deus olha para a gente, o que que Ele vê? Justiça, 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 justiça. Pode sentar, magrelo justificado. Magrelo, foi você que produziu justiça? Quem foi? Então não largue dele. Enquanto a gente está nele, a justiça dele permanece na gente. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Daqui 2 meses você vai entender que essa justiça acreditada permanece na gente. Nós vamos chegar nesse assunto. Mas o ponto importante para essa manhã é você entender que a sua salvação não está em você, mas na justiça que foi acreditada em você por Cristo, porque Ele obedeceu à lei e se ofereceu como sacrifício por todos nós. Quando nós entendemos isso, as disputinhas bobas que surgem na igreja acabam, porque a gente cai em si que a gente não tem mérito para brigar com ninguém. Nós somos simplesmente pecadores que receberam a justiça de Cristo e que agora devem viver em comunidade, em união, para que essa justiça acreditada a nós nos transforme em justos na presença dEle, em verdade. Amém? O que Deus fez dentro vai aparecer por fora. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Terceiro passo para você vencer a justiça própria. Se recorde que você um dia já foi objeto da ira de Deus e que Ele teve misericórdia de você. Isso é muito importante. Hoje eu tenho uma boa posição, a justiça de Cristo está em mim. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Mas antes disso acontecer, eu carregava o pecado na minha vida, e eu era objeto da ira de Deus. Deus estava extremamente zangado comigo. Então eu preciso me lembrar disso para eu não me ensorbebecer, uma vez que a minha salvação não está em mim, mas naquele que deu sua vida por mim na cruz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Deus seja louvado por esse copo adicional de água que chegou. Eu serei eternamente grato a quem teve a ideia de refrigerar a água, irmãos. Devia ser pentecostal reformado, certeza absoluta. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. A cabeça está bugando, irmãos? Está dando para refletir um pouco? Calma que tem mais ainda. Todos acharam? Olha o que a Escritura fala. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, nós já fomos objetos da ira de Deus. Amém, meus irmãos? Deus já esteve muito zangado com a gente. Não é uma ira injustificada. Nossa vida de pecados ofende a santidade de Deus. E nós precisamos cair em si disso o quanto antes. Deus é santo, irmãos. Deus espera o melhor de nós. Mas esse amor sobrenatural de Deus suplantou sua ira no sentido de que Ele provisiona um caminho de salvação seguro, que é através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, se eu já estive na lama, eu não posso surgir contra as pessoas que estão lá. Eu tenho que ter misericórdia dessas pessoas.
E eu tenho que me lembrar que a cura que me curou pode curar qualquer pessoa que Deus quiser curar. Basta que eu compartilhe da esperança que eu recebi e da fé que me transformou. Amém, meus irmãos? Então, você tem um caminho moralista que eu não quero que você siga, e você tem um caminho bíblico. Vou pegar as irmãs aqui a começo, vou falar com as irmãs. Tem hora que às vezes a gente está andando lá, você, irmã, lá no centro, e você vê aquela menina, irmãos, que você fala assim, alguém cortou metade da roupa dela, porque não é possível que um ser humano se veste de uma forma indecente dessa. E aí você fala, olha lá, a piriguete. Quando você faz isso, você está sendo o irmão mais velho. Por que não ter um outro tratamento? Olhar e com compaixão. O que essa pessoa está passando, para ela entender que exibir o corpo pode trazer alento para a alma dela. Por que essa pessoa está buscando gratificação no sexo, sendo que ela poderia buscar essa gratificação na presença de Deus? Ter um olhar de compaixão. Nós homens não podemos fazer a mesma coisa? A gente está lutando para ser o melhor no nosso trabalho, e sempre tem alguém que não trabalha que nem a gente, né? Mas é um relaxado, filho do cão, irresponsável. Olha só, deu uma oportunidade para ele, trouxe ele para a empresa e ele me fazendo passar vergonha. Irmão mais velho, amigo, senta aqui. Você está com baixo desempenho, sem energia. O que está acontecendo com você? Posso orar por você? Posso te ajudar? Não estamos fazendo a mesma coisa de um modo diferente? O modo que é agradável diante de Deus e o modo que não é? Nós precisamos ter esse olhar de compaixão, porque Ele teve compaixão por todos nós. Amém, meus irmãos? Chamar de piriguete gospel é pecado, viu? Faz isso não. Faz isso não, porque quando você era uma fofoqueira, Deus teve misericórdia de você. Quando você era um mal pagador, Deus teve misericórdia de você. Quando você era um adúltero viciado em pornografia, Deus teve misericórdia de você. Tem glória a Deus nessa hora ou não? Então, não precisamos deixar o nosso coração se inundar com essa graça, irmãos? Quantos querem o coração inundando de graça nessa manhã? Pense nisso. Por fim, lembre-se que a misericórdia que te salvou pode salvar outro pecador como você. Seja misericordioso. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13. Tem festa na casa, irmãos. Tem festa na casa. Tem padrões de pensamento sendo quebrados nessa manhã para a glória do nome de Jesus Cristo. Tem libertação aqui nessa manhã em nome de Jesus Cristo pelo poder da suficiente palavra de Deus. Todos acharam? Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Eu preciso, irmãos, da misericórdia de Deus. Eu sou carente dela. Mais alguém é? Então, seja misericordioso. Jesus reforçou isso nas bem-aventuranças de uma forma linda. Mateus 5, verso 7 está lá. Leia ali. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Se com a medida que a gente julga, nós seremos julgados, segundo a Bíblia, com a medida que nós demonstramos misericórdia, mais misericórdia de Deus vai estar na nossa vida. E eu preciso dela abundantemente. Então, seja misericordioso. A gente tem que estar preparado, irmãos, para uma sociedade que hoje é diferente da nossa. Aqui eu tenho, irmãos, várias gerações, né? Eu tenho a geração mais nova, eu vou pegar aqui um exemplo, não vou pegar os adolescentes menorzinhos, vou pegar aqui uma geração que já está envolvida, integrada socialmente, como da Bia, como do Juninho. Tem uma geração depois aqui, talvez na figura da Ellen e do Danilo, que estão ali na faixa dos 29 aos 35. Tem a minha geração, que já quarentou já. Tem a geração da Anitta,
Não vou falar a idade, não. E tem a geração do Rodrigo, que é lá, sabe? Tempo lá de Daniel Bergo Narvingren, né? São várias. E cada um enfrentou uma sociedade que era plural a seu modo, mas nenhuma igreja vivenciou a pluralidade que nós temos hoje. E a gente tem que estar preparado como igreja a demonstrar misericórdia para segmentos sociais que hoje causam assombro na gente, mas que são pessoas por quem Jesus morreu e que podem ser transformadas como nós fomos. Então eu sempre tenho dito aqui, talvez se uma geração mais antiga imaginar uma pessoa repleta de tatuagens entrando na igreja seja algo assim assustador, mas a sociedade atual se marca no corpo. E quando eles chegarem aqui, a gente vai falar assim, sangue de Jesus, não tinha quadro em casa não para riscar o corpo? Ou a gente vai estender braço de comunhão? Cara, tem uma marca melhor que essa que você faz no seu corpo, a marca que Jesus pode fazer no coração. Chega aqui, aqui é o seu lugar. E quando chegar as minorias que têm dificuldades em identificar o seu gênero, a gente vai tratá-los com desrespeito? Sapatão, viado? Ou a gente vai mostrar para eles que em Cristo existe uma alternativa de uma sexualidade sadia, que glorifica a Deus, que exalta a Deus? Nós vamos ser respeitosos ou nós vamos ser mais condenadores do que a própria sociedade é? Que tipo de igreja nós queremos ser? Você se acha menos pecador do que qualquer um desses? Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus e não podemos filtrar a graça foi dada indistintamente. E Deus, na sua soberania, escolheu pessoas distintas. Quando a gente pensa que a gente está entendendo o que Deus está fazendo, Ele muda, não é? Hoje os pastores que mais influenciam o meu ministério são pastores que carregam marcas da vida egressa que tiveram, pastores tatuados, mas que decidiram vivenciar o Evangelho os libertou. E hoje eles possuem a graça de Deus para anunciar da cura que eles próprios receberam, enfrentando uma sociedade que às vezes não consegue entender a vida anterior que eles tiveram, que levou cada um deles a tomarem decisões não tão louváveis, mas a graça os transformou e eles estão pregando o Evangelho hoje. Algo que às vezes os irmãos mais velhos não sabem, porque eles amam as cadeiras da igreja, mas não se preocupam com quem está aparecendo lá fora. Então nós temos um desafio de sermos uma igreja sem irmãos mais velhos, uma igreja que é capaz de externar misericórdia, e esse papel nós vamos desempenhar se nos banharmos na misericórdia de Cristo, dia após dia. Então quando você entrar aqui, dobre o seu joelho para orar, e diga na sua oração: Senhor, eu cheguei aqui pela sua misericórdia. A porta que me trouxe aqui se chama graça, não mérito. Eu não mereço estar aqui, e eu quero ter um olhar de compaixão para outros que não merecem também, mas que podem chegar, se eu deixar o amor de Cristo me envolver e me transformar. Você acredita que Deus pode nos usar dessa forma? É desafiador ou não é? É pensar fora da caixinha, mas é exatamente para isso que Deus levantou cada um de vocês. Nós não fomos chamados para fazer igual, nós somos chamados para fazer a diferença. Deus conta com a gente. Eu quero terminar a mensagem com um triste pensamento, irmãos. Essa talvez seja a mensagem mais triste da série, né? Prometo que domingo que vem a mensagem vai ser mais de glória, aleluia, mas hoje eu tenho que mexer na ferida, porque se não formos curados disso, deixaremos a legitimidade de sermos igreja, porque aonde existe justiça própria não existe evangelho, ou um ou outro, água e óleo não se misturam. Por isso precisamos nos concentrar na obra de Cristo, no que Ele fez. A parábola do filho pródigo termina de um modo abrupto, sem que tenhamos notícia se o irmão mais velho entrou. A Bíblia não conta. Dá uma raiva, irmão. Sabe quando você está gostando de uma série do Netflix, e a Netflix vai lá e cancela a série, mas o bendito do último episódio da série deixou 1 milhão de perguntas em aberto, você fala: eu queria saber como é que termina, e não vai passar mais. Essa é a parábola que isso acontece. O pai dá uma bronca no moleque, o moleque a Bíblia não fala o que ele fez. E isso deixa um pensamento para a gente, né? A gente nunca vai saber se o irmão mais velho entrou para a festa ou não, mas isso deve representar para nós um desafio.
nós entraremos na festa? Nós participaremos da festa? Se permanecermos vestidos com a nossa justiça própria, se permanecermos querendo servir a Deus do nosso jeito e não do jeito que agrada a Ele segundo a Bíblia, se a gente entrar nessa casa carregado de orgulho e de soberba religiosa e não mergulharmos fundo na graça de Cristo, a triste notícia é que nem eu nem você entraremos na festa. A festa não vai fazer sentido para a gente. Mas se nós nos voltarmos para a misericórdia de Deus, se nós aceitarmos a justiça que Ele acredita a nós, eu e você vamos entrar na festa com o Pai e com os outros filhos do Pai, e nós estaremos para sempre com Ele na presença de Deus. Eu quero entrar na festa. Quem mais quer? Fique de pé em nome de Jesus.